Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou defender o filme do Homem de Aço pela primeira vez na vida. Bom, pessoal, se você clicou nesse vídeo é porque muito provavelmente você já está ciente da polêmica que o filme do Superman causou nas redes sociais. E essa polêmica se criou por conta da frase que o Jor-El e a Lara mandam para o seu filho durante o filme do Superman. E dentro dessa mensagem, praticamente o Jor-El manda o Clark conquistar os humanos, dominar a Terra, já que são uma raça imperfeita, cheia de problemas. E a Lara, pra piorar, manda o Clark procriar enquantas mulheres ele puder no harém dele. E é claro que assim como alguns de vocês, eu fiquei muito descontente e decepcionado com essa decisão criativa pra cima do Jor-El e da Lara. O meu vídeo vai ser praticamente um certo desabafo sobre isso. Se você não se importa com o Jor-El e com a Lara, ou esse detalhe não faz diferença nenhuma pra você, muito provavelmente esse vídeo não é feito pra você. É feito pra pessoas que realmente se incomodaram com isso, tá ok? Então pra gente não ficar com nenhuma enrolação, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil, muito prazer, meu nome é Léo, e hoje eu vou falar pra vocês da minha indignação com a decisão criativa do James Gunn para cima do Jor-El e da Lara. Não esquece de deixar seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar o vídeo, que isso daí é muito importante, tá ok? Muito obrigado, de verdade. E assim, pessoal, já vou começar relembrando pra uma certa galera que eu disse há um tempo atrás que se o James Gunn fizesse alguma coisa errada com o Superman, eu iria vir aqui da minha cara a tapa e criticar e falar, pronto, o James Gunn errou com o Superman. Afinal de contas, eu critico e eu julgo o Zack Snyder por conta dos erros que ele cometeu com o filme do Superman lá em 2013, por conta do Snyder Cut, por conta de um monte de coisa. E realmente o pior nessa história é que pra mim o James Gunn cometeu um erro gravíssimo, não necessariamente com o Superman, mas com o pai e com a mãe do Superman. Eu sei que para algumas pessoas o Jor-El e a Lara não são importantes, são só os pais biológicos que puseram ele no mundo e não tem nenhum papel importante na história do Superman. Eu discordo absurdamente de cada uma dessas pessoas, apesar de obviamente respeitar essa opinião. No meu ponto de vista, o Superman só é quem ele é por conta de um equilíbrio entre os pais terráqueos e os pais biológicos. Você gostando ou não, o Superman ele carrega a herança kryptoniana dentro dele, afinal ele é kryptoniano, ele veio de Krypton. Então praticamente ele recusar ou rejeitar essa herança por conta de uma decisão criativa do James Gunn, eu não concordo com isso. Ainda mais para enaltecer de que quem colocou ele no caminho correto e fez ele ser quem ele é, foi apenas o Jonathan e a Martha Kent. O Jonathan e a Martha Kent tiveram um papel exemplar na vida do Superman, e obviamente que o Clark não seria quem ele é se não fosse pelos pais que ele teve durante a infância, adolescência e um pouco da vida adulta. O que não quer dizer que Jor-El e Lara não tiveram um papel importante durante a moldagem do caráter do Superman. Afinal de contas, o Jor-El deixou a Fortaleza da Solidão para o Superman justamente para que ele pudesse aprender o máximo de coisas possíveis sobre Krypton, sobre sua família e como ele poderia vir a se tornar alguém melhor no futuro para proteger a Terra. A maioria das adaptações dos quadrinhos mostra que o Jor-El e a Lara realmente eram boas pessoas. Em alguns casos e algumas histórias paralelas, realmente o Jor-El ele vira do mal, a Lara também, acabam vindo pra Terra, acabam brigando com o Superman, mas isso não acontece no universo principal, pelo menos não deveria acontecer. No universo principal, nas histórias clássicas, o Jor-El sempre foi uma boa pessoa, por assim dizer. Quando nós vamos pro live action, nós temos os filmes clássicos do Superman lá do Christopher Reeves, onde o Jor-El aparentemente era sim uma boa pessoa. Quando nós vamos pra Smallville, a situação muda um pouco, porque no início o Jor-El ele realmente é uma pessoa um pouco mais babaca, e ele diz que ele manda o Clark pra Terra pra governar os humanos. Você será um deus entre os homens, governa-os com sabedoria, praticamente é a mensagem que ele dá pro Clark, que a gente descobre no episódio 17 da segunda temporada de Smallville. Então nesse início de Smallville, o Clark tem uma rejeição de sua herança kryptoniana, tem uma rejeição do seu pai, da sua mãe, ele acha que tudo que envolvia Krypton não vale a pena pra ele saber ou pra ele ter na vida dele. Só que com o passar da série, ele vai aprendendo aos poucos que o Jor-El não é tão babaca assim, e principalmente o Jor-El vai descobrindo como o filho dele realmente é e o que ele virou na Terra, e no final da série o Jor-El realmente participa dessa vida adulta do Clark. O Jor-El incentiva ele a ser um salvador e ajuda ele a derrotar os vilões e a proteger a Terra. Aí depois a gente pula para o Homem de Aço de 2013, onde nós temos, na minha humilde opinião, e guardem bem o que eu vou dizer agora porque talvez eu nunca mais repita isso, nós temos a melhor versão do Jor-El no live action, na minha opinião. Apesar de eu odiar o filme de 2013, achar uma bosta aquele Superman e muita coisa da história, aquele começo mostrando a destruição de Krypton é fenomenal. Pra mim, acho que é a melhor parte do filme, e aquele Jor-El e aquela Lara pra mim são os melhores Jor-El e Lara
do live action do Superman até hoje. E você pode até tentar argumentar que mesmo assim aquele Jor-El tinha enviado o Clark pra Terra para ser um conquistador e para dominar os humanos. Só que eu te digo que isso daí não seria verdade. Quando a Lara fala pro Jor-El que o filho deles vai ser diferente e provavelmente vai morrer na Terra, ele apenas fala: impossível, ele será um deus entre os homens. Não quer dizer que ele vai conquistar ou que ele vai fazer mal, só quer dizer que ele vai ser poderoso, que ninguém vai poder machucar ele. Mais tarde nesse filme, Clark conversa com o Jor-El e o Jor-El responde brevemente o que aconteceu com Krypton e o objetivo do Clark na Terra. Ele fala que os humanos são uma raça imperfeita, sim, mas que são diferentes dos kryptonianos e que isso pode ser algo positivo, porque eles podem não estar destinados a cometer os mesmos erros e a se autodestruírem como Krypton fez. Você é filho da Terra tanto quanto é filho de Krypton. Representa o melhor de dois mundos. O povo da Terra é diferente de nós, é verdade. Mas no fim acredito que isso seja bom. Eles não cometerão os mesmos erros que nós. Não se guiá-los, não se lhes der esperança. Isso tudo se o Clark for um símbolo de esperança e sabedoria para os humanos, se ele puder guiar os humanos para um caminho melhor. O Jor-El ainda ressalta que o Clark é tanto um filho da Terra quanto um filho de Krypton, e que esse equilíbrio é essencial na esperança que ele poderá trazer para a Terra um dia. E aí nós vamos para Superman de James Gunn, onde o Jor-El fala que os seres humanos são uma raça imperfeita e que é simplesmente para ele governar os humanos, e a mãe dele ainda fala para ele procriar em quantas mulheres ele puder, para ter vários filhos, vários descendentes no harém dele. E assim, pessoal, como um fã do Superman, como um fã do Jor-El e da Lara, eu achei que foi um tiro no pé ele ter feito isso. Eu vi que muitas pessoas ficaram descontentes com isso. Claro que tem a parcela de pessoas que não ligaram, não deram bola e vida que segue, tudo bem. Mas no geral, pelo que eu vi, deu pra entender que a maioria não gostou e que não foi uma decisão acertada do James Gunn. Léo, mas pode ser uma coisa a curto prazo, vai que futuramente eles falam que a gravação era mentira e desmentem isso. Então, o problema, meus queridos, é que o James Gunn confirmou que a gravação é verdadeira. Infelizmente, o pai e a mãe do Kal-El mandaram ele pra Terra com as piores intenções possíveis. E o James Gunn usar esse background pra conseguir fortalecer que o Superman é quem ele é por conta do elo que ele tem com o Jonathan e com a Martha Kent, eu sinceramente achei totalmente desnecessário. Não precisa transformar os pais biológicos em monstros com visões horríveis a respeito dos terráqueos só para que os pais adotivos ganhem pontos no desenvolvimento de personagem. O Jonathan e a Martha Kent nunca precisaram que os pais biológicos do Clark fossem terríveis para que eles fossem ótimos. O Clark, com o tempo, entende e aceita que a herança kryptoniana faz parte da vida dele, que ele é tanto um filho de Krypton quanto um filho da Terra e que ele precisa ter o equilíbrio dos dois pais, das duas mães, para ser quem ele é. E eu tô dizendo isso porque, evidentemente, no final do filme deu a entender que ele rejeitou a herança kryptoniana dele. Ele tirou aquela mensagem holográfica do pai e da mãe dele e substituiu por uma versão do pai e da mãe dele terráqueos, que eu achei bonito, não vou mentir, mas o motivo que fez ele fazer isso dá a entender de que ele vai rejeitar o pai e a mãe dele kryptonianos. Pô, mas espera aí, o pai e a mãe dele biológicos mandaram ele fazer coisas horríveis na Terra. É óbvio que ele não vai querer fazer isso e que ele vai rejeitar esses pais. Sim, como qualquer pessoa normal faria, é óbvio que ele vai rejeitar. Só que ele não precisaria ter que fazer isso se os pais não fossem babacas como eles foram. E assim, pessoal, dá até pra passar um pouco de pano pro Jor-El, mas a Lara não dá. Quem conhece a Lara sabe que ela é um amor de pessoa. Na verdade, ela era a mulher mais pura e bondosa de Krypton, praticamente. Então a mãe dele mandar uma mensagem pra ele, dizendo pra ele procriar com quantas mulheres ele puder, desculpa, mas não tem como defender essa mensagem e esse diálogo da Lara. Eu tô vendo pessoas tentando defender, dizendo que é questão de interpretação. Gente, pelo amor de Deus, não é uma questão de interpretação. Se tem gente que não se incomodou com isso, apenas admitam que não se incomodaram com isso. Agora, dizer que é uma questão de interpretação, não é, pessoal. Enquanto eu tava editando o vídeo, o James Gunn acabou se pronunciando sobre essa situação no Twitter e eu vou ler agora o que ele escreveu. Abre aspas. Eu nem penso realmente no Jor-El e na Lara como totalmente malignos. Eles só têm essa mentalidade de que os humanos são inferiores a eles. Para eles, somos tartarugas marinhas. Eles só estão tentando manter os genes kryptonianos vivos. Esse é exatamente o ponto do filme. O Superman acha que está fazendo algo porque é o seu destino, porque seus pais kryptonianos o colocaram nessa missão. Mas ao longo do caminho, ele descobre através do amor das pessoas que são de fato seus pais, que está fazendo essas coisas não por causa de outra pessoa, mas por si mesmo. É como assumir responsabilidade da forma mais profunda possível.
entendendo que sua moralidade não vem de alguma figura externa, e sim de suas próprias escolhas. Eu acho isso realmente bonito e não pretendo mudar isso. Fecha aspas. Bom, pessoal, só pra rebater essa frase do James Gunn, eu acho que eu compreendo a ideia dele, eu respeito a visão dele, mas eu discordo da execução dele. Eu realmente acho que a execução dele deixou margens abertas pra interpretações bem erradas da nossa parte, tanto que é por isso que tem muitas pessoas insatisfeitas. Na cabeça do James Gunn, ele não transformou Jor-El e Lara em vilões, apenas em pessoas com ponto de vista e visão diferente do povo da Terra do que em outras adaptações. Só que na minha visão, assim como a de outros fãs, pelas frases que o Jor-El e a Lara comentaram no filme, realmente transformaram ele em vilões. Mas esse, é claro, é apenas o meu ponto de vista sobre isso. Infelizmente, o James Gunn escolheu criativamente fazer isso com o Jor-El e com a Lara. E na minha opinião de fã de criador de conteúdo, eu achei uma bosta, eu achei uma péssima decisão. Inclusive, eu não só achei uma péssima decisão, como eu ouso dizer que de todos os live actions do Superman, pra mim esses são o pior Jor-El e a pior Lara, em comparação com o Homem de Aço, que tem, na minha opinião, o melhor Jor-El. Eu não digo a melhor Lara, eu ainda acho a Lara de Smallville a melhor. A Lara de Smallville tem um certo desenvolvimento, tem uma certa conversa com o Clark, eu acho muito bonito, então a Lara de Smallville eu acho melhor. Mas o Jor-El de Homem de Aço pra mim é um ótimo Jor-El, é o melhor Jor-El, um ótimo ator, uma ótima caracterização. Ele conversando com o Kal-El também é muito bom, apesar de toda a merda que acontece depois disso. Então, analisando tudo, como é que a gente fica? Nós temos atualmente o melhor filme do Superman dirigido pelo James Gunn, com o pior Jor-El e a pior Lara do live action. Em paralelo com isso, nós temos o pior filme do Superman live action, que é Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, com o melhor Jor-El dos cinemas. Vê se pode uma coisa dessa. Dá até pra pensar que foi o Snyder que fez esse Jor-El e essa Lara do Superman 2025 e não o James Gunn. Mas por alguma razão misteriosa, o James Gunn optou por mudar esse detalhe na história do Jor-El. E olha o que o James Gunn teve a audácia de falar em entrevista. Ele disse que não vê problema em mudar características dos personagens quando isso não afeta a essência deles. Pô, James Gunn, eu te idolato pra caramba como diretor, como chefe da DC, como roteirista, mas você falar pra mim que mudar essa característica do Jor-El não muda a essência dele? A essência do Jor-El é praticamente ser um cientista bondoso. Ele mandou o Clark pra Terra pra salvar o filho dele e pra poder guiar os humanos num caminho melhor, que é justamente o que acontece em quase todas as histórias. Aí agora você faz um Jor-El que tem um pensamento de conquistador e você bota a Lara pra mandar o Clark praticamente violar várias mulheres à força na Terra. Não tem como você dizer que isso é uma decisão criativa que não muda diretamente a essência deles. Muda completamente a essência dos dois personagens. Na minha opinião, você conseguiu transformar o Jor-El num babaca e a Lara numa monstruosidade de pessoa. E sinceramente eu fico muito decepcionado como um fã de saber que isso é verídico e provavelmente vai ser a longo prazo. Eu acho que o Clark de agora em diante vai seguir apenas os ensinamentos do pai e da mãe dele na Terra, o que novamente não é um problema. Eu acho lindo de acontecer, mas novamente tem que ter um equilíbrio entre a herança terráquea e a herança kryptoniana. Mas é isso, pessoal, acho que não tem mais o que falar, esse vídeo vai ficando por aqui, foi apenas um desabafo mesmo. Comente sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, tá ok? E vamos debatendo juntos. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.